Olá, o Panorama começa agora com reportagens do seu jornal da TVT. A sociedade do ponto de vista dos direitos humanos e movimentos sociais. Na última semana, uma operação policial na favela do Moinho, em São Paulo, deixou um jovem morto. Leandro de Souza tinha 19 anos e deixou mãe, 2 irmãos e uma filha de 2 anos. De acordo com a Polícia Militar, a operação na favela tinha o objetivo de fechar um laboratório de crack que funcionava dentro da comunidade. O que se viu, no entanto, foi mais um ato de agressão e desrespeito aos direitos humanos da população negra, pobre e marginalizada, que culminou com a morte de Leandro. Tem sido assim, com repressão aos dependentes químicos em locais públicos, com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio, tiros de borracha e armas de fogo, que a Polícia Militar tem combatido o tráfico de drogas em São Paulo. A ação, ordenada pelo prefeito tucano João Dória, com o apoio do governador Geraldo Alckmin, já deixou 3 feridos e 1 morto em pouco mais de um mês. Especialistas em segurança pública condenam este tipo de ação. Este tenente-coronel da reserva da PM, mestre em direitos humanos, afirma que a operação é equivocada e desastrosa e que a violência policial não significa combate às drogas. Que de tempos em tempos há ações policiais visando combater o que eles dizem que é para combater o tráfico, mas na verdade está penalizando o usuário, tanto é que eles são tratados da pior maneira possível. E aí sedimenta uma ideia de que nada é possível fazer, ou o pior, sedimenta a ideia de que só com o uso de violência vai conseguir algum resultado prático, e sedimenta a ideia de que o usuário também é um traficante. Eles são tratados da mesma maneira, eles são tratados da pior maneira possível, com violência. Como se violência pudesse trazer alguma solução. Para este jornalista, que faz parte do coletivo Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, as ações da polícia punem mais os usuários do que os traficantes. Um dos motivos, diz ele, é que a lei de drogas não define qual a quantidade de substância apreendida deve ser considerada para uso ou para o tráfico. Hoje, quem decide isso é o policial. Não é nada raro a gente analisar uma série de casos em que, a partir dessa lei de drogas, determinado sujeito com uma mesma quantidade ou às vezes uma quantidade inferior de drogas é caracterizado enquanto traficante e outro sujeito é caracterizado enquanto usuário. E normalmente essa distinção ela vem carregada de uma série de marcadores de raça e de classe. Então, o sujeito que normalmente é caracterizado enquanto traficante é o sujeito negro e é o sujeito pobre. O sujeito que é classificado enquanto usuário é o sujeito branco e é o sujeito classe média. O jovem Leandro de Souza Santos, que era usuário de drogas, foi considerado traficante por policiais. Numa operação na favela do Moinho, a poucas quadras da Cracolândia, o rapaz de 19 anos foi perseguido, torturado e morto pela PM. Para os especialistas, este é mais um exemplo de ações racistas e classistas que acontecem todos os dias no Brasil. A violência policial no nosso país, razões históricas e já fartamente documentadas com pesquisas sérias, atinge as camadas desprivilegiadas, os pretos, os pobres e os moradores das periferias. É esse o cenário que nós deparamos e só contribui para cada vez mais aumentar e agravar o quadro de segregação social do nosso país e o estabelecimento de 2 tipos de cidadãos. Uns que vivem no primeiro mundo, onde tem um Estado e, vale dizer, uma polícia que o trata de uma maneira, e outros que vivem em um segundo mundo, um submundo, onde esse Estado e essa polícia o trata da maneira pior possível, porque eles são considerados inimigos. E eu vi o corpo de Leandro com um tiro nessa altura aqui do coração, outro aqui no abdômen esquerdo, outro no abdômen direito, e possivelmente houve mais tiros. Então, eu acho que isso precisa ser objeto de rigorosa apuração policial.
E a sociedade ainda aguarda informações sobre o programa Redenção, anunciado pela Prefeitura de São Paulo como ferramenta para atender os frequentadores da Cracolândia. Em audiência pública na Câmara Municipal, vereadores criticaram as ações policiais na área. Algumas das críticas mais duras vieram justamente da ex-secretária de Direitos Humanos da gestão Dória. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. O programa Redenção foi anunciado pelo prefeito tucano João Dória como a solução para o fim da Cracolândia e de outros 8 pontos de usuários de crack em São Paulo. Mas para especialistas e vereadores, o programa continua sendo uma incógnita. É uma política pública que surge enquanto marca, né? E com o tempo, a partir das crises que vão sendo dadas pelas ações no território, vai se constituindo como um programa. Os vereadores de oposição denunciaram que as operações policiais apenas dispersaram os usuários de drogas, que agora estão espalhados pela cidade. Tem que ser acompanhado dessas outras políticas públicas, né? De moradia, de assistência social, de reinserção no mercado de trabalho. Sem esclarecer o que é o Redenção, o secretário municipal de Justiça, Anderson Pomini, defendeu o programa e disse que ele foi elaborado com base nos dados da PM e da Secretaria Estadual de Segurança Pública. 140 traficantes foram presos. 600 dependentes químicos estão internados. Partes, obviamente, se dispersaram para outras cracolândias ou transitam pelo centro de São Paulo. Para a vereadora Patrícia Bezerra, que se demitiu do cargo de secretária de Direitos Humanos e de Cidadania da gestão Dória, justamente por discordar da ação na Cracolândia, o usuário de drogas não pode pagar pela briga entre Estado e traficante. A Cracolândia é, sim, um problema constituído basicamente pela desigualdade social, por uma péssima distribuição de renda, por uma falta de oportunidade comum, por uma série de violações de direito. Ainda de acordo com especialistas, o prefeito tucano João Dória está promovendo um desmonte da assistência social ao confundir políticas públicas com caridade. O repórter João Miyagi acompanhou a audiência pública que debateu o assunto. Atendimento a dependentes químicos, pessoas com deficiência, moradores em situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica, acolhimento de crianças e idosos. Estas são algumas das responsabilidades dos trabalhadores da assistência social do município de São Paulo, que se reuniram para denunciar a falta de diálogo e o desmonte do setor pelo prefeito João Dória. Essa frente repudia a precarização e desmonte da política de assistência social em curso, da conjuntura nacional e estadual e com destaque para a cidade de São Paulo. Nesta audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo, foi discutido o descaso da prefeitura com a assistência social. O auditório lotado mostrou que a situação preocupa os trabalhadores. Eles estão discutindo uma reestruturação da assistência social, só que sem dialogar com os trabalhadores, com as entidades que ali fazem o trabalho, né, e que foram a construção da assistência social na cidade. O economista Odilon Guedes analisou o orçamento do município e concluiu que houve congelamento de 1/4 do orçamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o que representa um corte de 130 milhões de reais. Então você tem essa crise gravíssima, ela se espraia pelo conjunto da sociedade. E é muito importante entender isso pelo seguinte, é nesse momento que a área de assistência social precisa ter mais dinheiro para ser a contrapartida do que a crise está fazendo. Ricardo de Lima, do Conselho Municipal de Assistência Social, denuncia a demissão de quase 100 trabalhadores comissionados, justamente os responsáveis por pensar as políticas públicas do setor e que não devem ser substituídos. A gente está vendo demissões em massa. Primeiro foram 90 os demitidos no gabinete. Tivemos notícia de mais demissões e não sabemos exatamente, não conseguimos visualizar no Diário Oficial quantas foram essas demissões. As mulheres vítimas de violência doméstica também estão ameaçadas pelo corte de verbas e descaso com o setor, afirma Kelly de Oliveira, que trabalha num centro de acolhimento. A vida vai piorando, né? As mulheres precisam comer, os filhos precisam comer, precisam morar.
Então a gente está sentindo na pele, né? As mulheres, sobretudo, que a gente atende, têm sentido na pele. Desde a década de 1990, a assistência social deixou de ser tratada como caridade e assistencialismo para se tornar política pública. Nós estamos vivendo esse retrocesso na cidade de São Paulo. Uma gestão patrimonialista que se apropria do público e que trata os vulnerabilizados, aqueles que o sistema excluiu e que não foram atendidos pelo conjunto das políticas, não como sujeitos de direitos, mas como pessoas que merecem favor. Historiadores, arquivistas e defensores dos direitos humanos se mobilizam contra o projeto do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. O projeto, apelidado de queima de arquivo, autoriza a destruição de documentos depois de digitalizados. Veja na reportagem de Michele Gomes. Apelidado pelos adversários de queima de arquivo, o projeto de lei do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, aprovado no Senado, autoriza a destruição de provas e documentos históricos e também coloca em risco a memória do país. Como propõe o projeto de lei, esse documento digitalizado, o original, ele pode ser eliminado depois da digitalização e isso traz muito risco em relação à segurança jurídica e até mesmo ao nosso processo de como a gente conta a história que a gente gera nos dias de hoje. O projeto autoriza que após a digitalização e armazenamento em mídia óptica, como CD e DVD ou digital autenticada, documentos públicos e privados poderão ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou outro meio que garanta a sua desintegração. Para Sebastião Neto, diretor do IEP, uma organização que desde 2007 investiga a repressão aos trabalhadores durante a ditadura militar, o projeto pode dificultar e não facilitar o acesso a documentos públicos. Nesse sentido que eu falo, que é necessário primeiro ter acesso aos documentos, organizá-los, quem tiver interesse ter acesso, para fazer algum processo que você possa digitalizar e destruir, não é isso? Você tem que ter, em primeiro lugar, transparência que a qualquer sociedade não tem. Além disso, observa o especialista, existe a questão do alto custo da digitalização. É necessário que se estabeleça a preservação desse documento digital, que é muito custoso em comparação com o documento em papel. Então, um dos argumentos da lei, inclusive, é economia para os cofres públicos, mas essa economia não vai acontecer. No momento, pelo menos 30 instituições ligadas principalmente a historiadores, arquivistas e defensores dos direitos humanos organizam na internet um abaixo-assinado contra o projeto de lei que agora segue para votação na Câmara dos Deputados. A ideia é a gente tentar, como o projeto foi para a Câmara dos Deputados, a gente tentar fazer uma audiência pública para levar aí especialistas de diversas áreas, falar exatamente de todas essas questões legais, né, dessas questões históricas, né, e tecnológicas a respeito do projeto. No próximo bloco, quase 30 anos depois de encontradas na vala clandestina de Perus, zona norte da capital paulista, centenas de ossadas ainda não foram identificadas. Essa reportagem você acompanha daqui a pouco. O Panorama volta já.